eu queria compartilhar com os irmãos, de 3 regras de ouro, né, que eu digo assim, 3 regras de ouro que eu adoto quando eu vou estudar algum texto bíblico. Eu adoto essas três regrinhas. E eu confesso para os irmãos que tem dado resultado para mim, né? Então, eu acredito que possa dar para os irmãos também. A primeira é a ação do Espírito Santo. Quando nós vamos estudar um texto bíblico, se nós não pedirmos, não clamarmos por ação do Espírito Santo, aquela leitura será apenas uma leitura. Apenas uma leitura. Ela vai passar e daqui a pouco a gente vai esquecer. A segunda regra é fazer perguntas ao texto. Eu adoro fazer perguntas ao texto. Mas se você quiser adotar essa regra, se prepare, porque quando você faz perguntas ao texto, outras perguntas vão surgir e outras vão surgir, e aí a coisa vai longe. A terceira regra é conhecer o contexto. Se nós não conhecermos o contexto no qual está envolvido aquele assunto que nós estamos querendo tratar, se nós não conhecermos o contexto, fatalmente nós vamos cair em regra. Aliás, nós vamos cair em erros doutrinários. Então, adote esse critério. Peça a ação do Espírito Santo de Deus, conheça o contexto e faça perguntas ao texto, que você terá aí um sucesso no seu estudo bíblico. Então vamos para o nosso texto primeiro. O texto que eu escolhi está lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 9. Marcos 9, nós faremos a leitura a partir do verso 14 até o verso 29, que diz assim: vai estar sendo projetado aí, os irmãos que tiverem as suas Bíblias, abram as suas Bíblias para poder fazer alguma anotação, tal. E se não, acompanhe pelo telão aí. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que se apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse e eles não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me o menino. E trouxeram-lhe o menino. E quando ele o viu, logo o espírito o atingiu com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se e esmurrando-o. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que ele sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, chamando-o, agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino
como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e a ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar esses demônios? E Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Esse é o nosso texto. Então, seguindo as nossas regras, nós vamos orar a Deus pedindo a ação do Espírito Santo nessa reflexão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para clamar a Tua ajuda, Senhor. O Senhor conhece as nossas fragilidades, o Senhor conhece as nossas limitações, Senhor. Então, nós somos dependentes de Ti nesse momento, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, Senhor. Não permitas que nós falemos, mas sim que o Teu Espírito nos use, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estudei esse texto pela primeira vez, foi por ocasião lá na casa, no nosso estudo bíblico semanal, que nós fazemos lá na casa da Jaqueline. E esse texto me deixou muito intrigado. A primeira pergunta que eu fiz para o texto foi exatamente a pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus. Foi exatamente a mesma pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus, que está lá no verso 28. Por que os apóstolos não conseguiram fazer aquele milagre? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o texto. A resposta parece simples, porque parece até que o próprio texto nos dá, né? E Jesus respondeu para eles, no verso 29. E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu confesso para os irmãos que no primeiro tempo, essa resposta de Jesus não me convenceu. No primeiro tempo, essa resposta de Jesus não me convenceu. E aí, eu comecei então a ir para o contexto. Falei, eu tenho que ir para o contexto, para conhecer. Aí eu descobri uma chave de ouro que se tem entre os estudiosos da Bíblia. Quando a palavra de Deus, ela toca num assunto apenas uma vez, ok. A palavra de Deus falou uma vez só, tudo bem. Quando a palavra de Deus, ela fala do mesmo assunto por duas vezes, então, fique atento. Fique atento. Agora, quando a palavra de Deus fala do mesmo assunto por 3 vezes, o alerta tem que ser geral, porque é coisa muito séria. Por isso ela está repetindo por mais de uma vez, por 3 vezes. Por 3 vezes esse texto, esse episódio está relatado na palavra de Deus. Marcos, como nós vemos, Mateus e Lucas. Os 3 evangelistas relataram esse fato. Então, alerta geral. É um texto muito delicado para nós. Grandes lições nós podemos tirar dele. Aí eu fui ver o que os outros evangelistas falaram a respeito desse episódio. Eu cheguei em Mateus 17, de 19 a 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da incredulidade
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Aí a coisa complicou um pouquinho mais para mim, porque eu achei que eu ia ter uma solução do problema ali, e eu percebi que o negócio complicou um pouco mais, porque Mateus, que estava presente no momento desse insucesso, Mateus estava ali, no momento desse insucesso dos apóstolos, que não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas Deus acrescentou mais alguns pontos polêmicos aí no texto. Incredulidade e falta de fé. Aí eu fiz mais pergunta. Aqueles apóstolos eram incrédulos? Responda aí no seu subconsciente, sim ou não. Aqueles homens, aqueles apóstolos escolhidos a dedos por Jesus, eram incrédulos? O texto está dizendo. Eles não tinham fé. Eles não tinham fé. E esse negócio do tal grão de mostarda aí? Eu creio que os irmãos devem ter uma resposta rápida na mente, né? Isso dá para responder rapidamente na mente. Aí eu cheguei à conclusão, não, aqueles apóstolos não eram incrédulos. Eles não eram incrédulos. Ele, como todo judeu, eles acreditavam no mesmo Deus que nós acreditamos hoje aqui, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eles não eram homens incrédulos. Eles acreditavam em Deus. Cheguei à conclusão também, sem muito pesquisar, que eles também tinham fé na vinda do Messias. Sim, eles tinham fé na vinda do Messias. Como todo judeu esperava ansiosamente pela vinda do Messias. Aqueles homens também tinham fé na vinda do Messias. Aí o nó apertou mais ainda para o meu lado ainda. E eu continuei continuei na minha mente aquele trabalho de tudo. E o tal grão de mostarda? E o insucesso? Os homens tinham fé, os homens não eram incrédulos. E o insucesso, por que eles não conseguiram fazer, então, esse tão desejado milagre, tão importante milagre de resolver o problema daquele pai ansioso que estava lá com o filho? Como eu disse na terceira regra nossa de ouro da interpretação da Bíblia, se nós não conhecermos o contexto, um abraço. Você tem que ir para o contexto. Se você pedir a ação do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus te investir de poder, você irá para o contexto. E eu fui para todo o contexto que envolve essa situação toda aqui. E o contexto é muito simples. Nós vamos relatar primeiro o contexto, porque senão as respostas elas ficam muito vazias, muito frágeis. E qualquer um pode nos atingir e de colocar nós numa situação difícil. Vamos entender desde o início o problema. Jesus, depois de ter saído às pressas da região ali de Cafarnaum, porque alguns homens estavam vindo de Jerusalém para prendê-lo, Jesus se refugia, juntamente com esses 12 apóstolos, lá para a região de Tiro e de Sidom, fora das jurisdições judaicas. Então ele foi para lá. E lá aconteceu lá aquele episódio dele curar aquela menina, filha daquela mulher lá que implorou para ele lá. De lá, Jesus chegou à conclusão que ele tinha então que preparar esses apóstolos para ser um substituto dele, porque a situação estava apertando para ele. A qualquer momento, então, aqueles homens poderiam prender a Jesus e toda a agenda pela qual ele foi enviado seria alterada. Então, ele tinha que se preparar, os apóstolos, para
ser aqueles que iriam dar continuidade na expansão do reino de Deus. Com isso, eu cheguei à conclusão que o ministério de Jesus aqui na terra, nós podemos dividir o ministério de Jesus em 3 partes, em 3 simples partes. A primeira parte é a parte que nós chamamos dos milagres, das parábolas, né, que Jesus contou na região da Galileia. A maioria das parábolas, a maioria desses milagres contados na Galileia. Essa foi a primeira parte do ministério de Jesus. A segunda parte foi a parte destinada à preparação dos apóstolos. E esse nosso texto que nós lemos aqui, desse insucesso desses apóstolos, ele está inserido dentro dessa fase, dessa segunda parte, de preparação dos apóstolos para ser aqueles que iriam suceder Jesus após a sua prisão, após a sua crucificação, a sua morte e ressurreição e ascensão. Seriam esses homens. Então, eles teriam que estar devidamente preparados. Então, Jesus, a partir desse momento, então, passou a destinar todo o seu ensinamento com o foco na preparação para os apóstolos. Mais milagres aconteceram, mais parábolas aconteceram, mas com o foco de ensinar e de preparar os apóstolos como sucessor. A segunda fase, né, então, é a fase, no ministério de Jesus, é a fase de prisão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Então, como já dissemos, o nosso texto está dentro dessa segunda fase. Então, Jesus sai de Tiro e Sidom. Sai de Tiro e Sidom, que não pertencia às terras judaicas. E de lá, ele juntamente com a sua equipe, com esses 12 apóstolos, eles vão para uma cidade chamada Cesareia de Filipos. Essa cidade já estava na jurisdição judaica, já era uma cidade judaica. E eu fui pesquisar também a respeito de Cesareia de Filipos, e Cesareia de Filipos, ela traz uma característica muito importante. Eu anotei aqui 3 pontos. 3 pontos. Ela ficava e fica ao norte das terras judaicas, bem ao norte, bem lá na região do Monte Hermon, nas cordilheiras lá do Monte Hermon. Ficava Cesareia de Filipe lá, nessa região. Cesareia de Filipe também existia nessa cidade inúmeros templos pagãos. Inúmeros templos. Por conta disto, Cesareia de Filipos era considerado a cidade mais pagã em terras judaicas. Mais pagã em terras judaicas. E por conta de todo esse paganismo e de todos aqueles templos, os judeus não moravam em Cesareia de Filipos. Eles evitavam passar por ali a todo custo. Não iam para Cesareia de Filipos. Por isso, Jesus fez a opção de ir para Cesareia de Filipe, porque lá ele teria um momento mais tranquilo, ele poderia ensinar mais e preparar mais os seus apóstolos. Por isso, ele escolheu ir para Cesareia de Filipe, essa cidade que não tinha judeu, essa cidade extremamente pagã. Muitas lições Jesus pôde transmitir aos seus apóstolos lá nessa região de Cesareia de Filipe. Eu também anotei aqui apenas 3 que nos interessam no momento. Talvez numa outra ocasião, poderemos até falar mais. A primeira lição que aconteceu em Cesareia de Filipe foi a primeira vez que Jesus questiona os seus apóstolos, foi lá em Cesareia de Filipe, que Jesus questiona os seus apóstolos a respeito de quem ele era. Até então, Jesus questionava os apóstolos para saber o que é que o povo pensava a respeito de Jesus.
Foi em Cesareia de Filipe que Jesus pergunta pela primeira vez aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E aí, o apressadinho Pedro, né? Rapidamente, Mateus 16, rapidamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, que conhecia os corações, conhecia e conhece todos os corações, calmamente vira para Pedro, verso 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu que te revelou isto. Olha aí uma doutrina forte, bíblica aí. Não somos nós que escolhemos a Cristo, é Deus que nos revela Cristo a nós. A segunda lição que Jesus passou aos apóstolos, lá em Cesareia de Filipe. Jesus aproveitou todo aquele visual lá da cidade, porque de onde eles estavam, se avistava sobre as montanhas rochosas, os templos maravilhosos, aqueles templos pagãos que existiam. Jesus aproveitou então essa cena daqueles templos e falou, e deu aquela linda lição lá para os apóstolos, a respeito que eles também edificariam um templo, só que sobre uma rocha angular, onde homem algum poderia destruir aquele templo. Foi lá em Cesareia de Filipe que Jesus falou isso lá para os apóstolos. A lição número 3 que Jesus deu para os apóstolos, foram muitos, eu vou citar apenas 3, tá? Foi também em Cesareia de Filipos que Jesus dissera aos apóstolos pela primeira vez que ele teria que ir para Jerusalém para que se cumprisse as profecias. Lucas 18, 31, 33. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-os açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Novamente, o apressadinho Pedro entra na jogada. Mateus 16, de 22 a 23. Olha lá o que Pedro diz. De modo nenhum isso acontecerá contigo, Senhor. Aquele mesmo Pedro que há alguns minutos atrás, talvez, algumas horas atrás, tinha dito que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é claro, Pedro era muito amigo de Jesus, estava vivendo com Jesus há muitos anos. Claro que ele teria que dizer isto. De modo nenhum isso acontecerá contigo, Senhor. Jesus novamente volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esses 3 fatos aconteceram lá em Cesareia de Filipe. Mais lições aconteceram. Essas para nós basta aqui. Não sabemos quanto tempo Jesus e equipe ficaram lá em Cesareia de Filipe. Não sabemos. A Bíblia não nos informa. Mas acredito que ficaram um tempo suficiente para Jesus poder aproveitar daquela solidão, daquela ausência, daquela multidão no entorno dele, para passar essas lições. O que nós sabemos que de Cesareia de Filipos, então, eles iriam para Jerusalém. E nessa ida para Jerusalém, obrigatoriamente, eles teriam que passar por Cafarnaum.
Era passagem obrigatória para Cafarnaum. E conta o evangelista Lucas que quando saíram de lá, durante esse percurso até chegar a Cafarnaum, um fato importante, importantíssimo, aconteceu. Muito importante aconteceu. E talvez até, aí agora dando asas à nossa imaginação, talvez até no momento de descanso ou de repouso, Jesus para, vão se acampar talvez em algum lugar ali, e Jesus então, nesse percurso, nesse meio, Jesus separa ali 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e leva-os para um monte próximo que estava ali. E lá nesse monte, o inesperado acontece aos apóstolos. O inesperado aos apóstolos acontece. O rosto de Jesus, quando Jesus estava orando, toda aquela situação, o rosto de Jesus se transforma. Ele aparece em glória, resplandecente em glória. Não só o rosto de Jesus, como também as suas vestes ficam totalmente reluzantes. Então aqueles apóstolos ficaram simplesmente uma cena realmente fantástica. Não estavam entendendo nada. Mais coisas aconteceram. Deus explicou para eles alguma coisa. Apareceu também a figura de Moisés e Elias, mais coisas. Nós não vamos nos ater nesses fatos, porque não é o caso aqui em questão. O fato, para nós que nos apega a nós aqui, é por que o rosto de Jesus e as suas roupas ficaram resplandecentes? Por quê? É simples, é muito simples. A última imagem que esses homens, esses apóstolos, teriam de Jesus, enquanto ele não fosse morto, seria aquela imagem da cruz. Aquela imagem de alguém sofrido, de alguém espancado, cuspido, ensanguentado, com as roupas todas estraçalhadas e sujas. Esta seria a última imagem que aqueles homens teriam na mente deles a respeito de Jesus. Então, essa transfiguração de Jesus foi necessária que acontecesse para eles, quando viesse essa imagem ruim deles, aquela imagem ruim de Jesus, automaticamente, instantaneamente, o Espírito Santo de Deus iria tocar naqueles homens, e eles sim, aí eles lembrariam daquela imagem de Jesus glorificado, tanto de rosto como de roupa. Fantástico o cuidado de Deus para conosco. Então, Deus teve esse cuidado com os apóstolos. O cuidado, e isso foi tão impactante na vida daqueles homens, que o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele escreve a esse respeito. 2 Pedro 1, de 15 a 18. Ele diz assim: mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas, porque não nos fizemos saber a vocês a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificiais compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu do Deus Pai honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele naquele monte santo. Então, aquela imagem foi extremamente forte para aqueles apóstolos, que o Pedro faz esse relato. E
Lucas continua, então, nos informando que após essa transfiguração, após esse acontecimento da transfiguração, que se durou toda uma noite, pela manhã, então, eles descem o morro, voltam, descem o morro, Jesus e os 3 apóstolos. E aí, quando eles chegam lá no pé do morro, está lá a confusão, está lá a confusão armada. Lucas 9, 37 e 40. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles o monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma e de repente clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Eu roguei aos seus discípulos para que expulsasse, e não puderam. Marcos acrescentou um outro detalhe no seu relato. Evangelista Marcos, que nós já vimos aí. Marcos 9, 14 e 16. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles, Jesus viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado e correndo para ele, o saudaram. E Jesus perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? O texto ele é muito claro, né? Ele é muito claro. Quando Jesus chega, logo ele nota que alguns escribas estavam ali discutindo com os apóstolos. Eu não diria que essa expressão, discussão, foi até uma expressão linguística. Eu diria que não era bem uma discussão. Eu diria que era até se uma zombaria, uma humilhação que aqueles escribas estavam fazendo com os apóstolos, devido ao insucesso deles. É claro que nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que os escribas não aceitavam Jesus como Messias. Claro que eles não aceitavam. Claro que eles não aceitavam. Então, eles estavam ali, não discutindo com os apóstolos, eles estavam ali, sim, humilhando os apóstolos, pelo insucesso deles. E foi aí, então, que Jesus, então, entra em cena e pergunta: o que vocês estão discutindo com os meus apóstolos aí? O texto também não nos fala, mas eu acredito que aqueles escribas deva ter dado uma resposta para Jesus, a resposta que nós sabemos. Porque eles eram homens extremamente preparados. Os escribas eram homens preparados para discussões. Eles não iam ficar quietos quando Jesus fez essa pergunta para eles. Com certeza, eles deram ali uma resposta para Jesus. Esses homens não conseguiram fazer nada. Isso aqui é tudo uma falsidade. E aí, então, entra em cena o pai do garoto. Mateus 9, 17 e 19. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem esse espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, e vai se definhando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse, e eles não puderam. E eles, respondendo-lhe, disse: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Traga-me o garoto. Acredito também que esses escribas que estavam ali zombando dos apóstolos deve ter se entreolhado com um olhar de ironia e até com uma risadazinha amarela, e disseram entre si, com olhares pelo menos: ele também vai tentar. Como se diz aí no Facebook, kkkk. Ele também vai tentar. E nós sabemos do resultado. Jesus
resolveu o problema, curou o moleque. Essa situação desse insucesso ficou martelando na minha cabeça. Ficou martelando na minha cabeça. Como aqueles homens, aqueles 9 apóstolos, não conseguiram fazer esse milagre? Eles eram homens tementes a Deus. Eles estavam seguindo a Jesus há mais de 2 anos. Como que eles não conseguiram fazer esse milagre? Eu não desisti de clamar a Deus por uma resposta. E nós sabemos que Deus não nos deixou órfãos. Ele nos deu essa liberdade de clamar a Ele por uma solução, por uma resposta, por uma dúvida que nós temos. E a resposta me veio. Eduardo, vou fazer um drama aqui, né? Eduardo, aqueles homens realmente não eram incrédulos. Eles acreditavam sim em mim. Eles também tinham fé. Eles acreditavam na vinda do Messias. Só que não nesse Messias, dessa forma que eu fui. Quando eu escolhi esses homens, esses apóstolos, eu fiz um corte horizontal na sociedade judaica e escolhi fariseus, escolhi saduceus, eu escolhi zelotes, eu escolhi herodianos, eu escolhi pessoas cultas, eu escolhi pessoas incultas. E cada um tinha uma expectativa a respeito do Messias. Eu tinha que unificar essas ideias. Todos eles tinham que pensar da mesma forma. Então, por isso eu estava fazendo essa preparação com eles. A fé deles em mim era uma fé em construção. Eu estava construindo essa base para eles darem sequência no meu ministério. Então, eles tinham fé, sim, só que uma fé em construção. E eu coloquei nesses homens, Eduardo, assim como coloco em todo mundo, uma pequena semente da fé. E essa semente da fé, ela ia sendo regada, e ela iria germinar. E no momento que ela germinasse, ela ia se transformar em uma árvore frondosa, aonde até os pássaros do céu poderiam se aninhar neles. Então, eles tinham fé, mas só que a fé deles ainda era uma fé em construção, era muito pequena, estavam iniciando praticamente na fé, nesse Messias, com essas características que eles não esperavam. Mas, Senhor, e o insucesso? E o sucesso que esses mesmos homens, alguns meses atrás, eles tiveram? Eu me lembro que o Senhor mandou eles, de 2 a 2, saírem pelas cidades lá na região da Galileia, para eles curarem os enfermos, para eles expulsarem os demônios, para eles expandirem o reino de Deus. Eu me lembro que está escrito isso. E eles foram e eles voltaram com grande sucesso. Por que agora eles não tiveram sucesso? Sendo que eram os mesmos homens. E esse negócio do jejum e oração? Que negócio é esse? Que negócio de jejum e oração? Eles eram homens que estavam com o Senhor, jejuando, orando diariamente, vendo tudo. Eles eles eram sim. Aí eu fui pesquisar a respeito de jejum e oração, mais profundamente. E eu descobri que jejum não é só abstinência de comida.
Aqui, nesse jejum que Jesus está falando aqui, tem nada a ver com comida. Jejum não é abstinência de comida exclusivamente. Jejum é nós nos abstermos de algo que atrapalha a nossa relação com Deus. Isto é jejum. Você, eu, nós nos abstermos de tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. Nós temos que nos abster disto. Isto é um jejum. Jamais jejum pode ser uma moeda de troca com Deus. Jamais. Quando o crente faz jejum com intenção de receber algo de Deus, é moeda de troca. Virou regime à toa. Não tem força absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Jejum não pode ser e não é moeda de troca com Deus. E a oração? A oração é simples. A oração é a nossa intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, você conversa com Deus a respeito, através das orações. Por isso que eu falei para eles, jejum e oração, que eles tinham que se abster de algo que estava atrapalhando a minha relação, a relação deles comigo. Por isso eu falei, não era para eles ficar passando fome, não. Aí eu compreendi. Falei, estou no caminho. Então, aqueles 9 apóstolos estavam com fé em construção e possivelmente tinha algo que atrapalhava a relação deles com Deus. Eles tinham algo que atrapalhava a relação deles com Deus. Aí eu me debrucei sobre o texto. Falei, eu vou descobrir. E isso foi me revelado. E no início, 6 pontos. Olha só. 6 pontos polêmicos que estavam atrapalhando a relação daqueles homens com Deus. Homens que estavam vivendo já há mais de 2 anos, lado a lado com o Mestre. Homens que viram milagres acontecer, viram Jesus andar sobre as águas, multiplicar os pães. Mas aqueles homens eram homens como nós. Eles tinham algo que estava atrapalhando a relação deles com Deus. Por isso do insucesso. Aí vamos descobrir. Me debrucei sobre o texto e me foi revelado, então, 6 pontos que levaram ao insucesso daquela situação. Primeiro ponto. Insegurança da ausência física de Jesus naquele momento. Jesus não estava ali com eles. Jesus não estava ali com eles. Eles se sentiram extremamente inseguros. Segundo ponto, um possível questionamento entre eles do porquê Jesus subira aquele monte. Nenhum texto nos fala o porquê que Jesus se reuniu com eles e falou para eles, olha, eu vou subir ao monte e vou levar esses 3. Por que os 3? Eu não sei por que os 3. Talvez os mais falantes, os mais eloquentes, talvez, eu não sei. Quando chegar no céu, se pergunte. O texto bíblico não fala por que os 3, que eram os melhores. Não tem melhor ali. Talvez, no meu entendimento, talvez os mais falantes. Então, possivelmente, com toda certeza, e se eu estivesse ali, eu também iria questionar. O que Jesus vai fazer lá no monte e largou nós aqui embaixo? O terceiro ponto, que eu também iria questionar. Por que Pedro, Tiago e João? E eu não? Por quê? O que eles têm melhor que eu? Nesse clima surgiu o quarto ponto. Então surge o inesperado. O clima já não era bom entre eles. Estava com esses conflitos da mente.
Aí surge o inesperado. Um pai pedindo a cura de um filho endemoniado. E o pior, existia a presença física dos escribas no local. E isto intimidou aqueles apóstolos, porque os escribas eram homens poderosos, não era um judeu qualquer. Os escribas eram gente firme, gente poderosa que conhecia a palavra na ponta da língua. Isso causou uma certa timidez naqueles homens. E o sexto ponto, o medo do insucesso, o medo de não conseguir aquele milagre. O medo foi fatal. Eles não conseguiram. Eu presenciei esses 6 pontos, é claro que os irmãos se debruçarem sobre o texto, vão poder até descobrir mais pontos de conflito na mente daqueles homens. Este foi o ponto, o porquê que eles não conseguiram aquele milagre. Então, o insucesso está aí. Conflito na mente. Por que que aí me veio uma outra pergunta. Então, é por isso que muitas vezes eu não recebo, às vezes, uma bênção de Deus? Ou uma graça de Deus? Exato. Você não recebe porque muitas vezes você está com grandes conflitos na sua mente. E você não recebe. Quando nós, então, nos apresentamos diante de Deus para solicitar a Ele uma graça ou uma bênção vinda dEle, imediatamente se instala uma batalha espiritual. Imediatamente. Essa bênção não interessa para o demônio, de jeito nenhum. Ele vai fazer de tudo para que aconteça um insucesso. É claro, porque se acontecer um insucesso, é vitória para ele. E ele usará de todas as armas para que esse insucesso aconteça. E a arma mais poderosa que ele usa é o conflito na mente. Ele vai botar minhoca na cabeça da pessoa. Vai colocar minhoca na cabeça da pessoa. E a principal dela que vem é: Senhor, Deus não vai ouvir as minhas petições, ou Deus não está ouvindo as minhas petições. A minha oração não é forte perante Deus. Eu sou um pecador, eu sou um desviado. São essas coisas que vai passando na mente. Deus não vai me ouvir. Quem sou eu para receber isso de Deus? Esses conflitos vêm na nossa mente. E aí, o insucesso é fatal. Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa órfãos. Ela nos dá uma arma poderosíssima contra esses conflitos que muitas vezes brotam em nossas mentes quando nós vamos diante de Deus pedir algo. Ela nos alerta que quando nós vamos entrar nisso, automaticamente, como já dissemos, uma batalha espiritual vai ser instalada. E se é uma batalha, você tem que estar devidamente aparelhado, devidamente fardado, devidamente preparado para essa batalha espiritual. E a palavra de Deus nos fornece a arma poderosa contra esse conflito que brota em nossas mentes. E a primeira delas é o cinto da verdade. A segunda, a couraça da justiça. O terceiro é o sapato da prontidão e da fé. O quarto, o escudo da fé. O quinto, o capacete da salvação. E o sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa tem que ser a armadura que o cristão, quando ele vai entrar numa batalha espiritual, ele tem que vestir essa armadura. Se ele não vestir essa armadura, ele vai tombar em combate. Ele vai tombar em combate. Porque o inimigo é sagaz. Ele sabe e ele conhece os nossos pontos fracos. E essa armadura nos protege de todos os nossos pontos fracos. O apóstolo Paulo deixou isso
claríssimo. Estudem a palavra de Deus. Não transfira para Deus o que é de sua responsabilidade. Se você não está conseguindo uma bênção de Deus, não transfira para Deus essa responsabilidade. Isso é problema seu. Muitas vezes é problema seu. O insucesso, muitas vezes, está porque você não se revestiu com essa armadura que Deus nos fornece. Encerrando aqui a minha palavra, eu gostaria de contar para os irmãos um testemunho que eu ouvi num desses sermões que a gente ouve aí pela internet. Tem um pastor brasileiro que eu gosto muito e acompanho ele, é o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele contou, no final do seu sermão, esse testemunho, que após ele ter terminado um dos seus sermões numa grande capital aí do Brasil, um jovem seminarista, já em final de curso, o procura para contar essa experiência que eu vou passar para os irmãos. Esse jovem disse a ele que ele tinha sido convidado para pregar, ele como seminarista do último ano, ele foi convidado para pregar em um encerramento de um simpósio de pastores numa grande capital do Brasil. E esse seminarista, todo cheio, todo orgulhoso, dizendo ele, preparou lá seu melhor, escolheu sua melhor roupa, seu melhor paletó, né? Pegou seu melhor sermão, deu uma repassada muito boa nesse melhor sermão e para lá foi. Todo orgulhoso de si, porque ele era considerado o melhor aluno do seminário. E ele disse ao reverendo Hernandes, provavelmente esse presbitério me convidou devido a isto, porque eu era o melhor aluno do seminário, eu era o aluno nota 10 do seminário. E eu para lá fui. Quando cheguei lá, fiquei hospedado na casa de um pastor, presidente do presbitério. Estavam lá eu e o pastor, né, o velho pastor, conversando lá na sala, e de repente alguém toca na porta, bate na porta. O pastor levanta e vai lá abrir aquela porta. Eu sentado na sala, sozinho, não tinha como não ouvir a conversa. A conversa era uma mulher desesperada, pedindo ajuda ao pastor, porque uma vizinha dela estava endemoniada. E estava quebrando tudo e uivando como um animal feroz. Quando o rapaz ouviu isso, ele ficou alerta. Falei, nossa, que horror. Mas o pior estava por vir. O velho pastor falou para a mulher, a senhora veio no lugar certo. Eu estou recebendo hoje aqui em minha casa um grande servo de Deus e ele irá lá resolver esse problema. Ele disse para o reverendo Hernandes que aquele momento ele gelou de cima embaixo, começou a tremer e torceu para aquela sala, o piso daquela sala abrisse para engolir ele. Mas isso não aconteceu, o pior estava por vir. O pastor entrou na sala e falou, meu jovem, vamos que você tem um serviço. E ele saiu com o pastor andando, e quando estava se aproximando da casa, ele já viu um aglomerado de curiosos no entorno da casa, e já dava até para ouvir os uivos daquela mulher. Ele falou, estou ferrado, estou enrolado. E quando chegam na casa, o pastor abre o portão da casa e fala para o rapaz, entra que o caso é seu. Ele, gelado, tremendo, entrou na casa. Quando ele abre a porta, ele depara ali com uma mulher franzina, pequena, com o cabelo todo embaraçado,
com os olhos esbugalhados, com um semblante horrível. Antes dele falar uma única palavra, aquela mulher se atirou sobre ele e deu um soco na testa dele, que nocauteou ele no chão. Ele, puf, foi para o chão. E ali ele ficou, não sabe quanto tempo, deitado naquele chão. Ele só sabe que quando ele recuperou o sentido, depois de alguns minutos, ele ainda ouvia os uivos daquela mulher ao derredor dele. Ele foi uma coisa terrível. Aí, ele ficou naquele chão e um filme, contando ele, um filme passou na mente dele. Aquele filme passou na mente dele de toda a trajetória cristã dele. Passou da infância, depois até a ida dele para o seminário, passou o filme das notas 10 que ele tinha no seminário, passou na mente dele o grande repertório de músicas que ele tinha, de louvores que ele tinha. Passou na mente dele aquele repertório de todas aquelas músicas que ele sabia. Passou na mente dele o conhecimento bíblico de capa a capa. Ele era o boss do seminário, conhecia tudo. Passou na mente dele isso também. A oratória dele, a facilidade que ele tinha de falar em público a respeito da palavra de Deus, veio na mente dele também. E passou também na mente dele a arrogância dele por tudo aquilo que ele sentia que era dele. E ele diz que, ainda no chão, ele começou a orar para Deus, com o olho fechado, com medo da mulher, de levar outro soco, começou a orar a Deus e disse: Senhor, quão inútil foi a minha vida cristã, quão inútil foi a minha jornada cristã. Me perdoe, Senhor, porque eu estou envergonhando o evangelho do Senhor. Me perdoe, Senhor. Hoje eu envergonhei o seu evangelho. Eu sou um inútil para o evangelho do Senhor. Eu sei, ó Pai, que só o Senhor tem poder para destruir esses demônios. Eu não tenho esse poder. Mas eu sei também, Senhor, que se o Senhor quiser, e se for da sua vontade, o Senhor pode restaurar em mim o poder que vem do teu Espírito Santo. E o Senhor pode me usar, Senhor, nessa intenção. Não permitas, ó Pai, que o teu evangelho fique humilhado aqui, Senhor. Não permitas. Usa-me, se for da tua vontade. Se o Senhor achar que eu mereça, usa-me, ó Pai, conforme o teu querer. Restaura em mim o poder do teu Espírito Santo. E ele dizia para o reverendo Hernandes que, enquanto ele estava fazendo essa oração, ele escutou um barulho, buf, de alguém caindo. Alguém caindo, e os uivos da mulher pararam. E ele sentiu também algo nele que o impulsionava a se levantar daquele chão. E ele levanta. Quando ele levanta, ele olha a mulher caída no chão. O rosto da mulher já não estava mais com aquele semblante horroroso. Estava um rosto já calmo e sereno. Ele imediatamente a pega pela mão, levanta e ora e chora com ela ali, pedindo perdão a Deus de toda a sua inutilidade no Evangelho. E aquela mulher foi liberta naquele instante. E ele diz para o pastor Hernandes, e ele concluiu dessa história toda dizendo o seguinte: pastor, não basta nós sermos crentes batizados por imersão ou por aspersão, não basta isto. Não basta nós conhecermos a Bíblia de capa a capa. Não basta a nós termos uma oratória maravilhosa, que as pessoas gostam de nos ouvir. Não, não basta. Não basta nós termos um repertório gigante de louvores.
para nos apresentar diante do público. Não, não basta isso, não basta. Não basta. O que é preciso para um crente é ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus. É isto que um crente precisa, ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus. O restante é acessório. Sem isto, se nós não formos revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos envergonhar o Evangelho de Deus. Eu e você, nós precisamos desse poder do Espírito Santo de Deus. Sem esse poder, nós não vamos nos livrar de tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. Todos os nossos conflitos de mente, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo de Deus, nós jamais vamos conseguir se desvencilhar de todos esses conflitos que envolvem a nossa mente e nos impede, muitas vezes, de recebermos as bênçãos de Deus. Aqueles 9 apóstolos, eles estavam, como eu já disse, vivendo há mais de 2 anos ao lado de Jesus, dia a dia, mas alimentavam conflitos de mente. Por isso, eles não conseguiram fazer aquele milagre. Por isso, eles não conseguiram aquela bênção de poder curar aquele jovem. Por isso, eles envergonharam o Evangelho de Deus. A pergunta que eu faço para encerrar minha fala é: como está a tua vida com Deus? Como está a tua relação com Deus? O que é que está atrapalhando a sua relação diária com Deus? Tem algo que atrapalha? Como você e eu estamos cuidando dessa semente da fé que foi colocada em nossos corações? Como é que nós estamos cuidando dessa semente da fé? Nós estamos regando, nós estamos alimentando, estamos cuidando dessa semente, ou ela está largada lá para não germinar? Eu lembro, o nosso crescimento na fé depende exclusivamente de nós. Depende exclusivamente de nós. Se nós nos esforçarmos e termos o poder do Espírito Santo de Deus, aí nós crescemos na fé. A nossa semente na fé vai crescer, vai se transformar numa árvore até onde os pássaros poderão se abrigar. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, agora para Te agradecer, ó Pai, por essa porção da Tua palavra refletida, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque elas nos ensinam, elas nos exortam, elas nos alertam, Senhor, sobre tudo aquilo que nos atrapalha a nossa relação contigo, ó Pai. Então, Senhor, diante da Tua congregação, Senhor, eu Te peço, livra-me, Senhor, tira de mim, Senhor, todos esses conflitos que existem em minha mente. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que atrapalha a minha relação contigo, Senhor. Tudo aquilo que impede, Senhor, muitas vezes, eu de estar junto de Ti, juntamente congregado com os irmãos, estudando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra. Me livre disso, Senhor, e me perdoe, Senhor. Me perdoe a minha inutilidade também na fé, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor. E não permitas, ó Pai, esses conflitos em minha mente, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.